Fala, galera dos bastidores, episódio 2. A gente vai entrar aqui no mérito das conquistas do Botafogo. Vou pedir para a galera se inscrever no canal, ativar a notificação do sininho para receber todos os nossos vídeos e dar aquele like aí. Vamos metralhar no like aí, galera, que os vídeos estão maneiríssimos. O canal tá merecendo a curtida de vocês aí. Tenho certeza aí que quem não ganha o Mundial tá dando aquele de like, mas não tem problema não. O nosso negócio aqui é informar, contar a história desde 1951. Valeu, galera? Vamos falar de todos os clubes aqui, sem ser clubista. E aí, antes de eu entrar no mérito do Botafogo, eu queria falar de 1954, tá? Onde o Corinthians foi campeão ganhando, sabe de quem? Da Roma. E o terceiro colocado foi o Barcelona. Aí veio 1955, quem ganhou foi o São Paulo, em cima do Valência da Espanha, e o Benfica ficando em terceiro lugar. E em 56, a gente tem o Real Madrid campeão e o vice, Vasco da Gama. Porto ficando em terceiro lugar. Já em 1957, entra uma história que começa aí a ficar uma rivalidade de clubes entre Botafogo e Barcelona. Em 1957, o Botafogo, o Barcelona ganha, né? Ele ganha do Botafogo aquele título, e que anos mais tarde, 10 anos após, em 1967, e a gente entra na questão do título do Botafogo, o Botafogo conquista esse torneio, tá? Que teve, Fernando, a participação aí de clubes como Barcelona, Peñarol, não é isso? Exatamente, Botafogo, Peñarol e Barcelona. Vale lembrar que em 67, né, um ano anterior disso, o Peñarol ele havia sido campeão da Taça Libertadores da América e vencido a Copa Intercontinental, era o famoso Peñarol. E tinha o artilheiro da Libertadores, que era o Spencer, exatamente. Aí, galera, vai vendo aí, só para vocês entenderem o tamanho dessas conquistas desses clubes. E, como eu disse, a história do futebol mundial não começa no ano 2000, né? O Brasil já era tricampeão em 70, inclusive aí, muito graças ao Botafogo e ao Santos, né? Com participação de alguns outros clubes, chegando alguns jogadores, mas esse futebol mundial, ele sempre existiu, né? E o Botafogo faz parte dessa história. Em 67, vamos falar um pouquinho de 67. Botafogo devolveu a derrota que tinha perdido para o Barcelona em 57 e sagra-se campeão Mundialito de Caracas, um Mundialito de clubes. E aí que tinha Barcelona, Botafogo e Peñarol. Como é que eram os jogos aí? Os jogos, no caso, assim, já eram um formato diferente, era um formato bem semelhante já da Copa Toyota, não eram mais jogos de ida e volta. Era semelhante ao que o Flamengo ganhou em 81. Em jogo único. Em jogo único. Só que foram três times. Exatamente. Botafogo, Barcelona e Peñarol. Era exatamente isso. E Botafogo ganhou do Barcelona de 3-2. Isso mesmo. Você pode falar para o pessoal aí a parte do time do Botafogo, esse timaço aí? Esse timaço do Botafogo tinha Jairzinho, Paulo César Caju. Jairzinho, que 3 anos depois se tornaria o artilheiro da Copa do Mundo em 70, aliás, o único jogador a meter gols em todas as partidas de uma Copa do Mundo, que foi campeão do mundo, inclusive. Botafogo em 67, ele tinha Jairzinho, Paulo César Caju, Roberto Miranda, Rogério, o grande Gerson, uma canetinha de ouro da Copa de 70. Timaço, da seleção, né? Tinha o Manga, tinha o Leônidas, era um time que dispensava apresentações. O Carlos Roberto, tinha o Valtencir. Então, esse título de 67 a gente pode considerar como um dos maiores títulos aí da história do Botafogo? Sim, com certeza. Até por conta dos participantes que estavam envolvidos na disputa, né? Sabendo que é o Barcelona, né? O grande Barcelona, um dos maiores clubes do mundo, inclusive, junto com o Botafogo, foi eleito entre os maiores clubes do século XX. Então, o Peñarol também entra nessa lista, foi eleito também como um dos maiores clubes do século XX. E na década de 60, quando ele disputou o torneio em 67, ele já era tricampeão da Libertadores e era campeão da Copa Intercontinental em 66. Aí muita gente vai dizer o seguinte: pô, mas esses torneios são torneios internacionais. O Flamengo então ganhou agora a Florida Cup, é bicampeão mundial. Não, gente. Torneio internacional é uma coisa e Copa Intercontinental é outra. A gente está falando de competições com caráter mundial.
Começaram em 1951. E aí o Botafogo ganha em 1967 e conquista o bicampeonato em 1968. Em 68 tinha o poderoso Benfica, bicampeão da Liga dos Campeões da UEFA, o Benfica de Eusébio, que inclusive foi um dos responsáveis pela eliminação do Brasil na Copa 66 na Inglaterra. Só para os mais jovens saber quem era o Eusébio era considerado o Pelé de Portugal, um dos maiores jogadores do século, tá? Então o Botafogo ganha do Benfica, de Eusébio. Exatamente. E ele também ganhou da seleção argentina. Nessa época também tinha a introdução de algumas seleções. Exatamente. Então o Botafogo ganhou simplesmente do Benfica, de Eusébio e da seleção da Argentina. E aí novamente conquista em 1968 o bicampeonato. O bicampeonato seguido, tricampeonato, 67, 63, 67 e 68. Tá. E agora a gente vai chegar em 1970. 70, que o Brasil foi tricampeão do mundo, o Botafogo volta a conquistar a competição. Inclusive o treinador do Botafogo nesse período era o Zagallo, né? Logo depois ele veio se tornar treinador da seleção brasileira e foi campeão do mundo na Copa de 70, né? Lembrando que o Zagallo simplesmente, quando a gente fala de Zagallo, a gente lembra, aí já os mais novos, lembra da seleção brasileira. Exatamente. O próprio Botafogo remete muito à seleção brasileira, que a gente fala dos mesmos nomes, com camisas diferentes. Um vestiu amarelinho, o outro vestiu a camisa do Botafogo. Mas em 70, o Botafogo, então, sagra-se tetracampeão mundial, ganhando os times da competição. Fala um pouquinho pra gente aí como é que é. Tinha o Spartak Praga, da Tchecoslováquia, né? E tinha também a seleção da União Soviética. Novamente o Botafogo ganha de uma seleção, né? Algumas pessoas podem até tentar desvalorizar, mas uma seleção no torneio, pois é, isso valoriza ainda muito mais o torneio, você venceu uma seleção, né? O Botafogo em 68 venceu a seleção da Argentina, em 70 venceu a seleção da União Soviética, seleções que disputavam Copas do Mundo. A Argentina havia disputado em 66. Aí muitos clubes vão dizer o seguinte: mas o torneio igual esse eu tenho um montão. O Botafogo, ele também tem um montão. A questão torneios internacionais, o Botafogo e o Santos, na época, eram clubes que excursionavam bastante. O cachê era alto para levar os jogadores da seleção brasileira, principalmente dos dois clubes, para jogar pela Europa. Então o Botafogo conquistou muitos torneios internacionais que não são esses torneios de caráter mundial, Copa Intercontinental, que a gente está dizendo aqui, entendeu, galera? Então são 4 títulos aí para o Botafogo. E se a gente for ver ao longo da história, o Fluminense, ele tem a Copa Rio, aí já estou falando do futebol carioca. O Fluminense tem a Copa Rio de 1952, né? Exatamente. Também não reconhecida, porém na história de fato conquistou, e ganhou mais 2 anos de torneios parecidos com o do Botafogo. Exatamente. Só que com caráter mais de pré-temporada. Isso. Já numa outra vertente, numa outra década, já nos anos 70. Anos 70 e anos 80. Mas que se for pleitear o reconhecimento disso, o Fluminense entra no bolo para tentar equiparar. Sim, a gente sabe que não tem o mesmo peso, mas se for considerado, a gente coloca aí 4 para o Botafogo, 3 para o Fluminense e a gente vai ter 2 do Vasco. Isso mesmo. A gente vai chegar à conclusão que o Vasco tem 2 e o Flamengo ganhou a Copa Toyota em 1981, também não reconhecida pela FIFA, porque não foi a FIFA que organizou a competição, mas todo mundo que viveu a época sabe que o Flamengo tinha um timaço, que o Flamengo foi o campeão de 1981, ficando com o título. E aí a curiosidade, que times de menor expressão do futebol carioca também conquistaram, inclusive o Bangu. O Bangu ele conquistou o Mundialito de Caracas em 58, ele conquistou a International Soccer Cup, se não me engano, em 1960, e o América veio conquistar um ano depois. Então, galera, o Bangu, ele tem na história dele 2 torneios de caráter mundial e o América 1. Então, se a gente for fazer uma nova tabela do futebol carioca, em termos de conquistas desses clubes, ficaria Botafogo 4, Fluminense 3, Vasco 2, Bangu 1, Bangu 2, Flamengo e América 1. Então, para a gente ver
que a história, ela se escreve, né? Para a gente entender o passado, a gente precisa pensar com a cabeça do passado, não com a cabeça do presente. E a gente precisa contextualizar esse passado. E é isso que a gente trouxe aqui para vocês, né? De 51 até os dias de hoje, contando um pouquinho dessa história aí, da presença do futebol carioca nessas conquistas. Quer falar mais alguma coisa aí, Fernando? As pessoas, muitas pessoas brincam, falam, esses torneios eram torneios de pré-temporada. Não, a questão da Copa Rio, do Mundialito de Clubes de Caracas, né? Ou Pequena Copa do Mundo, e Torneio de Paris, eles foram torneios elaborados como Copas Intercontinentais. O Mundialito de Clubes de Caracas, ele era organizado pela Federação Venezuelana de Futebol, e inclusive a FIFA ela cedia, no caso, arbitragem oficial. Portanto, a partir do momento que a FIFA ela cede uma arbitragem oficial dela, ela está dando respaldo ao torneio. Então, galera, não se surpreendam se futuramente, por uma questão clubista e uma questão política, esses títulos venham a ser reconhecidos, assim como foi no Campeonato Brasileiro, né? Eu passei minha infância inteira 59, 70, né? Dizendo que o Botafogo era campeão brasileiro de 95 e só, e depois foi reconhecido em 1968, ou seja, o Botafogo não ganhou de presente em 1968, 68 foi conquistado e foi reconhecido anos depois. Esses títulos, todos esses títulos que a gente está falando para vocês, também foram conquistados e por caráter político e clubista eles vão ser um dia reconhecidos. Então já fica aí um depoimento de quem entende bastante, né? Vou pedir para a galera comentar. A gente não quer reconhecer nada, até porque a gente não tem força para reconhecer nada, a gente apenas está trazendo na memória, trazendo para a história tudo o que foi feito no passado, né? Inclusive vários clubes paulistas também ganharam, o Santos, o Clube de Minas, o Cruzeiro ganhou 2, e isso tudo, galera, por força aí jurídica, em breve, em algum momento da história, esses clubes vão se reunir e vão reconhecer. Alguns clubes, mesmo a FIFA não reconhecendo, como o Real Madrid, que a gente citou no primeiro episódio, já falam no seu site que é campeão mundial. Então, assim, todos esses clubes também já podem falar, por equiparação, que também são, né, também tem esse caráter de título aí mundial. Cabendo aí à FIFA, a entidade atual, reconhecer essa questão. Valeu, galera! Fogo neles, grande abraço a todos aí.